Eu vejo que a maioria dos casais, a grande maioria, quando se juntam, tem algo em comum, mas tem um mundo de diferenças em tudo. E é muito interessante isso, porque com o passar do tempo, no início é florzinha, no início a gente até tolera algumas diferenças que pra gente são inaceitáveis. A gente vai falar sobre isso hoje. Então vamos dar um bom dia oficial, porque eu tô abrindo essa live agora que o papai pegou o bebê, e agora eu vou conseguir estar aqui 100% no meu flow aqui pra entregar pra vocês o melhor sobre diferenças nos relacionamentos. Os diferentes comportamentos, as diferentes atitudes, diferentes temperamentos, enfim, o que impacta para um relacionamento dar certo. Sejam bem-vindos novamente, e eu vou começar de forma diferente hoje. Eu vou começar com algo que eu aprendi lá em 2011, justamente para me adaptar ao diferente. Ohayou gozaimasu. Hajime mashite, Márcia desu, dozo yoroshiku onegaishimasu. Genki desu ka? Alguém fala japonês aí? Se ninguém fala japonês, ninguém entendeu. Ou se alguém convive com japonês, já sabe que pelo menos ohayou é bom dia. Eu estou me apresentando em japonês para te mostrar que lá em 2010, quando eu conheci o meu marido, a gente se conheceu pela internet. A gente se conheceu por um comentário no Facebook. A gente se conheceu por uma troca de palavras. Não foi nem aquela coisa de Tinder. Na época tinha par perfeito, amor perfeito. Par perfeito, acho que era, né? Na minha época, lá em 2010, tinha isso. Tinha par perfeito, não era nem Tinder ainda. E ambos estavam solteiros. E ele fez um comentário no Facebook, através do Facebook de uma amiga. Uma amiga em comum, que era uma amiga que tinha saído do Rio Grande do Sul e morava em Florianópolis, enfim. A história é mais longa, não vou me alongar aqui. Mas ele fez um simples comentário com a menina, que a menina tinha colocado que ela teria virado uma empreteca. E ele foi comentar, que religião é essa? Rindo. E eu, muito da metida, fui querer dar uma aula já, né? Já fui mostrar pra que eu vim. E já quis falar o que era o empretec. Eu disse, não tem nada a ver com religião. Isso é um programa do Sebrae, babá. Isso num simples comentário daqueles de Facebook. Foi através desse comentário que o papo foi se alongando. E hoje eu estou aqui com 3 filhos. Com 3 filhos morando em São Paulo, depois de 10 anos a gente continua casado. Foi daquele simples comentário sobre o Empretec. Aí que eu falo pra você que a ideia de você colocar nas redes sociais, às vezes, a sua opinião, você conversar com alguém, você conhecer pessoas novas, pode ser uma forma que Deus fez pra você se unir a outra pessoa. Porque não tem outra explicação. Como tudo é perfeito, como ela foi morar em Florianópolis e acabou conhecendo um amigo dele, e o amigo dele foi morar lá, porque ambos eram de São Paulo, quer dizer, ela de São Paulo, ela do Rio Grande do Sul e de São Paulo. E acabou que eu estou aqui, falando aqui sobre você, para você sobre relacionamentos. Foi através daquele comentário. E por que eu comecei a falar em japonês aqui no início da nossa apresentação? Porque em 2010, no primeiro encontro, segundo, virtual que a gente teve, primeiro ou segundo, eu comentei, nossa, seu nome é diferente, seu nome é alemão, mas você tem sobrenome japonês, mas você é japonês. A gente usava MSN na época. E ele falou sim, ele explicou a origem do nome dele, enfim, porque o nome da família dele todos são nomes alemães, mesmo sendo japoneses, orientais. Era uma afinidade do pai. Mas aí uma coisa que ficou muito claro desde o início, eu tenho muita honra a palavras dele. Nossa família preza muito pela cultura japonesa. Nossa família preza demais por manter a cultura japonesa na nossa família. Os meus pais vieram do Japão. Na nossa conversa eu já fui colocando isso. Os meus pais vieram do Japão e a gente, inclusive, só fala em japonês dentro de casa. E eu, meu Deus. Gente, eu que sou lá do interior do Rio Grande do Sul, que fui morar lá no interior do Mato Grosso,
que passei em Goiânia, passei em Curitiba e voltei pro Rio Grande do Sul depois de quantos anos fora? 8 anos fora. Falar em japonês pra mim era algo surreal. Para os meus pais era algo surreal. Na minha cidade tinha uma família única japonesa, na minha época lá, de adolescente. Então, conviver com uma nova cultura, com essa grande diferença no relacionamento, que pra gente era muito mais apenas do que diferença de valores, diferença de forma de criação, nós tínhamos uma diferença cultural. Tem ideia do que impacta isso? Eu não tinha. Sinceramente, eu achava que era mais ameno o negócio. Sinceramente, hoje eu olho pra trás e disse, gente, é só Deus que explica algumas coisas na nossa vida. Como a gente encara e passa por determinada situação e depois você olha pra trás e diz, gente, eu fiz isso. Eu construí esse caminho, eu construí essa jornada. E às vezes muitas pessoas falam assim, não vai dar certo, não vai dar certo. Nós somos de culturas diferentes, de cidades diferentes. Eu te respondo assim, tudo depende. Principalmente quando você quer e quando você sente que aquilo está sendo enviado para você como um grande presente. Eu acho que isso para mim foi uma das coisas que mais me marcou desde o início. Eu sentia que o conhecer ele era algo além, que era algo que vinha trazendo outras coisas juntas, que eu tinha um outro momento para viver a partir dali. E foi justamente nesse momento que eu coloquei a partir daquele ponto que eu ia começar uma nova história, que para aprender para ele como a cultura era muito importante, o que a Márcia foi fazer? Lá em março, a Érica entrando aqui, tô contando minha história, Érica. Lá em março de 2010, eu conheci ele pela internet. Não deu meio mês, eu acho, 15 dias, 20 dias. Como eu vi que, nossa, que pessoa interessante. Bom dia, querida. Eu simplesmente me matriculei num curso de japonês em Porto Alegre, na PUC de Porto Alegre. Curso de japonês na PUC presencial. Na época nem tinha essa questão de online, né? 2010. E eu fui fazer curso de japonês na PUC de Porto Alegre, sem conhecê-lo pessoalmente. Nós estávamos trocando mensagens pela internet. Eu lembro até hoje, eu tenho esse caderno guardado, das primeiras aulas que eu tive, que o professor não era japonês. Ele era um brasileiro que aprendeu a falar e ele estava dando aula lá. A maioria dos alunos eram adolescentes, eram jovens, alguns que iam morar fora do Brasil, iam para o Japão. Tinham muitos que eram aficionados na cultura japonesa, em mangás, nessas outras coisas que tem hoje, histórias em quadrinhos, que tem muito essa questão do que vem da cultura japonesa. E daí eu lembro na apresentação do curso que o professor falou assim pra mim, começou a perguntar qual que era o objetivo de cada um. E quando chegou na minha vez, eu falei, meu objetivo é aprender japonês, eu preciso entender essa cultura. Dele, mas por que? Você vai morar no Japão? Você recebeu uma proposta de trabalho? O que tá te pegando? E eu disse, não, é porque eu conheci um japonês pela internet. Eu conheci um japonês pela internet, a gente começou a conversar. Eu acho ele uma pessoa interessante, talvez eu vá para São Paulo para conhecê-lo. E para ele a cultura é importante. E eu fui fazer curso de japonês. Mal eu sabia que esse curso me daria outros pontos com ele. Ele falou uma coisa pra mim na nossa primeira vez que a gente ficou junto, segunda vez que ele ficou junto, que a gente saiu com um grupo de amigos. Ele falou muito da diferença de mulheres para casar e mulheres para sair. E ele estava me elogiando naquele dia, falando que eu seria uma mulher para casar. E a gente ainda estava se conhecendo. E daí as coisas começaram a se encaixar. E quando a gente foi se conhecer pessoalmente, e eu não cheguei falando em japonês com ele, porque eu fiquei toda tímida e tal, mas eu já estava aprendendo algumas coisas. Eu estava mergulhando nas diferenças nossas, que vinham de diferenças culturais. Diferenças de, mais ainda, né, porque diferenças de
história, de antepassado, de tudo. Muito maior do que muitas pessoas que nascem e a família fica inteira no Brasil. São muitas as diferenças nossas, não só disso. Isso é uma diferença pra gente mais gritante. Mas as nossas diferenças no dia a dia, elas foram pegando conforme a gente ia convivendo. De março até outubro, nós vivemos pela internet, por alguns encontros, algumas viagens. Foram poucas viagens, foram poucos encontros. Primeira vez que eu encontrei os pais deles, que foi na segunda vinda para São Paulo, eu já estava fazendo um pouquinho mais de tempo em japonês e eu cheguei me apresentando em japonês, como eu fiz para vocês agora. Hajimemashite, Márcia desu, dozo yoroshiku onegai shimasu. E eu fiz a saudação, eu me coloquei na posição que eu deveria me colocar. Cara, me passa um filme na cabeça com muito orgulho, até me emociono. Eu me emociono muito, né? Vocês percebem por aqui. Mas de entender que todas essas diferenças que poderiam ter sido cruciais, e ele mesmo falou que quantos relacionamentos dele não deram certo, porque as pessoas não valorizavam o que ele valorizava, não entravam na cultura, menosprezavam a cultura, ou achavam que isso não era tão importante. Jamais teria dado certo se eu não tivesse sido, desde o início, extremamente aberta a compreender, a entender, a compreender que aquilo era um padrão dele que vinha da família. Eu não ia mudar. Quem era eu na fila do pão para mudar alguma coisa? As nossas diferenças, quando a gente percebe na fase adulta, que às vezes elas impactam demais os nossos relacionamentos, elas vêm lá já de criancinha, com nosso pai e com nossa mãe. Ao mesmo tempo que hoje você pode se considerar uma pessoa extremamente diferente, você tem 50% de cada um dentro de você. E 50% de cada um que ainda age sobre você todos os dias. Quer você queira ou não. Isso vem com você. E a outra pessoa que você está escolhendo, ou escolheu, ou convive há muito tempo e continua em conflito, muitas vezes vocês entram numa guerra por essas diferenças, também veio com 50% de cada um de papai e mamãe. E eu falo aqui de papai e mamãe justamente porque nós somos tão pequenos perante a eles. Nós somos ainda tão iniciantes, eles já estão na nossa frente, na nossa caminhada, na caminhada de evolução da vida. Mas eles têm as diferenças com a gente. E está tudo bem. Tá fazendo sentido isso pra você? As diferenças hoje, no dia a dia, elas pegam você no seu relacionamento? Hoje eu vou estender um pouco mais, estaria quase finalizando a live, porque eu comecei ela com 15 minutos de diferença. Porque quem pegou o início dela viu que eu tava com o bebê. E agora o assunto está engrenando. Porque assim, o assunto ele vai fluindo. Eu estudo, eu penso no conteúdo, eu organizo minhas ideias, mas eu entro aqui, eu simplesmente deixo fluir para entregar o melhor para você. Porque eu não tô aqui para dar aula. Eu tô aqui para te mostrar uma forma de você ter uma vida mais leve, a conviver com uma diferença muito grande, seja com seu parceiro, seja com seu pai, com sua mãe, a como que eu superei isso, ou como eu supero isso todos os dias. É um aprendizado constante. A gente começa a virar a chave do autoconhecimento e de entender quem nós somos e que a gente não muda a outra pessoa. Por mais que para nossa visão a outra pessoa está certa, a outra pessoa está errada, ela simplesmente é diferente. Diferente. Bom dia, querida. E eu percebo que essas diferenças, elas não são enviadas pra gente por acaso.
elas não são enviadas na sua vida nesse momento para te destruir, para te humilhar. Se isso está acontecendo, daí atenção. Talvez você esteja num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, num relacionamento onde já se perdeu o princípio, que é o respeito. Existem pessoas que são extremamente doentes, têm personalidades diferentes, personalidades difíceis de lidar, como um narcisista. E como que você lida com um transtorno de personalidade desse tipo? É desafio demais. Você ter... Não é nem, sabe, é muito mais que resiliência, não dá. Mas quando você percebe que aquelas diferenças do dia a dia, elas começam a te deixar de saco cheio, eu não aguento mais. Eu não aguento mais o jeito que ele faz, eu não aguento mais o atraso dele, eu não aguento mais a toalha em cima da cama, eu não aguento mais a forma como ele me trata, eu não aguento mais que ele não para no telefone, eu não aguento mais o jeito que ele lida com as coisas, o jeito que ele não lida com as coisas, ou que ela lida, ou que ela não lida com as coisas, do jeito que ela se comporta na frente de outras pessoas, do que é valor pra ela e que não é pra mim, que é valor pra ele e que não é pra mim. Pensa se duas pessoas muito iguais se unissem. E essas duas pessoas muito iguais se unindo fossem duas pessoas que vivessem no mundo da liberdade, da fantasia, do oba-oba, vamos ter o que tem hoje, amanhã outro dia. Você acha que dá certo? Depende do ponto de vista. Pode dar certo, mas o que elas vão construir juntas? Como que elas vão conseguir trilhar um caminho de construir algo na vida? Se as duas pessoas são extremamente avoadas, que gastam, não têm responsabilidade com dinheiro, não têm responsabilidade com as coisas, não têm amor pelo trabalho, elas simplesmente querem viver o hoje como se não tivesse amanhã. A gente não sabe se tem mesmo. Mas quando você junta duas pessoas, que uma pessoa tem esse espírito de voar, de querer empreender, de querer fazer as coisas acontecerem, e a outra pessoa tem o pé no chão, é um super desafio. A outra pessoa é extremamente no chão. Só dá um passo se tiver certeza. Quem conhece um relacionamento assim? Uma é aberta a mudanças, a outra é fechada a mudanças. Tem aversão a mudanças, até a palavra mudança. A outra se abre, faz mudanças, vem e volta, reorganiza a vida e tá tudo bem. E as coisas fluem também, de uma outra forma. Mas a outra pessoa, ela é extremamente diferente. Ela é extremamente conservadora. É extremamente detalhista, que as coisas precisam dar certo. Se tiver muita certeza, daí sim eu dou um próximo passo. Você conhece algum relacionamento assim? O tema da live hoje de falar de diferença no relacionamento, ele não veio à toa. Ele veio justamente para te mostrar que isso é algo possível de ser superado. Que é algo possível de você viver, conviver, amar, respeitar e ser feliz. E ponto. Porque tem um simples fato e um ponto aí. Aceita que dói menos. Aceita porque você não vai mudar outra pessoa. Jamais. Ela pode sim mudar se ela, no processo dela, achar que é interessante isso, fizer sentido para ela, mas isso são anos de jornada. E aonde está a maior causa das separações? As pessoas não aceitarem as diferenças. Às vezes 2 anos depois de casado, 1 ano de casado,
6 meses depois de casado, acabou a lua de mel, vai pro dia a dia. Nossa, ele não vai deixar o futebol, ele não vai deixar os amigos, ele vai continuar sendo desorganizado, ela vai continuar indo na casa da mamãe todos os dias, ela vai continuar ligando pra Deus e o mundo todos os dias. Eu não aceito. Aceita que dói menos. Aí vem algumas coisas bem importantes nos relacionamentos. Você que não tem um relacionamento e quer um relacionamento, quer achar alguém e saber como começar direito agora, já que já teve vários relacionamentos que não deram certo. Quando eu falei dessas duas pessoas, uma que voa, aberta a mudanças, e a outra que é totalmente pé no chão, centrada, nananá, eu não estava falando à toa, estava falando da minha história. Quem você acha que é toda aberta a mudanças? Eu não conheço ninguém que mudou mais que eu, gente. Eu já mudei 17 vezes de residência. Foram cada uma com um motivo, foram 5 estados diferentes que eu mudei, depois foram de casas, mas sempre foi pro melhor. Sempre teve uma mudança melhor, sempre teve um upgrade, teve um passo, até a gente estar hoje. Eu nem falo nada é parado e cíclico, eu não sou criada numa rocha. O meu princípio é esse, eu não sou uma rocha. Eu estou, até a rocha, né? Só que ela é a rocha mais lenta. Eu estou em mudanças constantes. Mas na verdade, as minhas mudanças também escondiam uma dor. Oh, obrigada. As minhas mudanças também escondiam uma grande dor minha. Que era não encontrar quem eu era. Uau, agora o assunto vai vir para outro ponto. A minha inquietude era eu não tinha definido a minha identidade por muitos anos. Eu tinha perdido uma identidade. De tanto eu me adaptar a mudanças de outras pessoas, eu tinha perdido a minha identidade. Eu não sabia mais quem eu era. De tão flexível que eu fui ficando ao longo dos anos. Claro que essa flexibilidade me deu o relacionamento que eu tenho hoje. Me deu essa poder de se adaptar. Só que atrás de toda a luz tem uma sombra. Talvez isso que chamou a atenção quando ele me conheceu, meu marido, essa minha capacidade de me reinventar, me adaptar, de começar algo do zero, de reconstruir. Só que tinha muita luz e atrás também tinha uma sombra. Faz sentido isso pra você? Assim como toda essa questão dele de ser centrado, de ser cauteloso, de ser conservador, de ser pé no chão, que era excelente pra mim porque eu queria voar, mas também tinha uma sombra. Você percebe que nada é perfeito? Ontem eu brinquei, fiz até um Reels com o santinho virado, porque por muitos anos a gente fica achando essa pessoa perfeita, querendo buscar uma pessoa perfeita nos moldes que a gente quer, na régua que a gente quer. Só que nós não somos isso. Se a gente fosse, não estaria aqui. Daí a gente precisa entender, sim, que pra gente ter um relacionamento, o primeiro lugar é você respeitar essas diferenças. As maiores causas de divórcio dão no desrespeito às diferenças. Porque não é questão de você, eu aceito, não aceito, eu compreendo. Não vai além. A pessoa não tolera mais aquilo. E ela quer eliminar aquilo da vida dela como se aquilo fosse a única solução. Você eliminar outra pessoa da sua vida por achando que isso é a única solução pode ser um grande tiro no seu pé. Ou pode ser uma grande oportunidade que você perdeu, porque nós temos o livre-arbítrio de perder as coisas também. E daí as pessoas só valorizam quando perdem. Existe uma máxima assim, né? Eu só valorizo quando perco. Isso é uma crença já instalada na mente de muitas pessoas, mas que funciona muito dessa forma mesmo. Tem uma verdade enorme por aí.
quando a gente se dá conta que a gente está perdendo, que aquela outra parte da outra pessoa que você tanto admirava e por tempo você acabou botando muita... começou a virar ao contrário. A minha maior reclamação nesse segundo... eu tive um primeiro casamento, me separei e tal, foi no meu segundo casamento. Quando eu tava quase me separando, agora, uns anos atrás, a minha maior reclamação é que ele não nos valoriza. Era assim. Ele não valoriza a gente porque ele trabalha demais. Ele trabalha demais. Ele é focado no trabalho demais. Então, por isso, olha o julgamento aí da minha fala. Hoje eu me corrijo demais quando eu falo isso. Eu nem falo mais isso. Mas eu aprendi a ressignificar qual que era o sentido do trabalho para ele. Ressignificar na minha percepção. Porque quando você conhece outra pessoa, você já coloca ela ali e daí alguém te pergunta: como que foi você conhecer o Marcelo? Ai, nossa, ele é tudo que eu queria. Ele é tão fofo, ele trabalha bastante, ele é responsável, ele isso, ele aquilo, ele fala bem, ele é comunicativo, nananana. Daí vai conhecendo. Depende de tudo aquilo que você colocou, que te encantou, vai virar seu maior pesadelo. Se você não souber lidar com isso. Só vira seu maior pesadelo, seu maior calcanhar de Aquiles, se você não souber lidar com essas diferenças. Se você não souber ter a paciência, a tolerância, o respeito, o entendimento de por que aquilo acontece contigo. Ou está acontecendo novamente, ou porque já aconteceu. Bom dia! Gente, entrando agora, eu comecei essa live mais tarde hoje, porque meu bebê participou dos primeiros 15 minutos da live. Então a gente tá dando um tempo a mais aqui. Ó, minha mamãe chegando. Respeito essas diferenças, essas diferenças de pontos de vista, de expectativas, de modos de viver, de modos de compartilhar. Hoje a gente percebe que existe uma sociedade muito doente que está muito menos tolerante com tudo. Está menos tolerante com várias coisas, com diferenças, com comportamentos. As pessoas julgam e rotulam demais. Fulano é assim, porque isso, aquilo. Não existe relacionamento com isso, gente. Quando a gente começa a estudar essa parte de autoconhecimento, e quem quer ir além, porque a gente está falando aí de muito do emocional e do mental, e daí você vai indo para um outro nível, você vai querendo se aprofundar no espiritual, a gente percebe que a gente já foi ensinado como que a gente lida com as diferenças. E começa onde? Começa com a gente. Ame ao próximo como ama a si mesmo. Ame o próximo como você se ama. Se você não tolera suas imperfeições, se você não acolhe os seus erros, as suas escolhas, se você não acolhe o que aconteceu com você, qual que é a régua que você vai ter para julgar o outro? Como que você vai conseguir se abrir para um relacionamento com esse nível de expectativa que você gera em cima das pessoas? E começou o mês de junho, quem tá sozinho aí, a primeira dica é: se tá conhecendo alguém, alinhe desde o início as suas expectativas. Alinhe desde o início os seus valores. Coloque isso sempre, aí vem um sempre mesmo. O que é importante para você? O que você não abre mão?
Afinal, o que é importante para Emily? O que é importante para Mary? O que é importante para Teca? O que é importante para Marilena? A minha mãe aí. O que é importante para essas pessoas que você não abre mão? Quando você vem com a sua verdade e você fala para outra pessoa que a sua verdade é importante para você começar um bom relacionamento, você percebe que você já vem num grau de maturidade diferente? Você não vem como uma criança que ganha um brinquedo. Ai, gente, como ela é fofa, como ele é fofo, eu quero sair de novo com ele. Isso é um comportamento de criança. A gente se encanta, a gente se apaixona, sim. Só que a paixão dura 2 anos. Estudos comprovam. E aí? Depois de 2 anos você acaba? Talvez é por isso que seus relacionamentos até hoje duraram só 2 anos? Opa! Aí pegou, né? Talvez é por isso que você não consegue sair de um 3º, 4º encontro, porque você coloca várias expectativas e depois é uma desilusão e daí você fala, eu tenho o dedo podre. Eu não sei escolher, só atraio pessoas do mesmo perfil. Sim, você atrai pessoas do mesmo perfil. Porque você está vibrando no perfil que você atrai. Ui, será que não? Ou a sua mente está já falando pra você que aquilo ali tá tudo bem, depois você muda, você não merece mais que isso mesmo, sabe? Nossa, isso é muito pra mim, eu nem mereço tudo isso. Daí você nem abre a sua vida pra se aproximar de uma pessoa diferente. Ou você exclui ela da sua vida porque ela é diferente. E quando a gente aprendeu lá atrás, se você não aprendeu, tá em tempo ainda, que amar o próximo como a si mesmo é um convite a gente se conhecer, a se ouvir, a se amar, a se acolher primeiro, entender as nossas diferenças, a mulher a entender as suas diferenças de ciclos. A mulher vive muito mais ciclos que o homem, porque a gente já tem um ciclo hormonal. Num mês a gente vira várias pessoas ao mesmo tempo, haja homem que interprete isso. Eu participo de muitos grupos de relacionamento e vejo, esses dias eu ouvi um que fala assim, tava fazendo um atendimento online e ele falou, não, você chama seu marido aqui que ele vai ter que fazer um pix pra mim, porque cara, nossa, esse cara é um santo de estar aguentando você. Ele falou assim pra menina, porque era algo que passava, sabe, que a pessoa do lado percebia. Daí você começa a entender que realmente tem pessoas que merecem, sabe, colocá-la no pedestal de ter aguentado a gente com as nossas diferenças, que nem às vezes a gente tolera e aguenta. Nem às vezes a gente se olha no espelho e ama as nossas diferenças. Tá percebendo como as diferenças no relacionamento, elas começam muito na gente? E pra gente não estender muito mais, pra gente dar mais uns 5 minutinhos aí pra fechar, a grande chave de um relacionamento, de você conseguir levar 2 pessoas tão diferentes, de culturas tão diferentes, de maneiras de viver tão diferentes. A minha maneira de viver era tão diferente do Franz, que começava justamente na alimentação. E como que você faz para conviver 2 pessoas assim? Primeiro, quando você se conhece e você sabe como você lida, entender até onde é o seu limite. O que para você é adaptável, o que não é adaptável. O que você tolera, o que você não tolera. O que você entende que isso vai ser uma outra forma de viver, ou que isso vai ser um sofrimento para você se adaptar a outra pessoa. Existem 2 formas de você ver as coisas. Eu poderia ter olhado a cultura japonesa e falar, isso vai ser um sofrimento para mim. Eu não vou conseguir mudar, afinal eu sou gaúcha. Eu tomo café com leite de manhã e de tarde e de noite, era assim minha alimentação. Era café com leite e pão de manhã e de noite, minha mãe sai, minha mãe tá aí. E eu mudei. Porque eu entendi que me adaptar à cultura dele, me adaptar ao ponto de vista dele, à forma dele viver, não ia me causar nenhum mal, ao contrário.
E isso não foi só na alimentação. A alimentação foi um dos pontos. Foi a forma de ver o mundo. A dele segurando o pé no chão e a minha voando. A dele focado no trabalho, cada vez mais eu quis encontrar o que me chamava, o que ardia meu coração. É por isso que eu tô aqui hoje. O que ardia meu coração me dava brilho nos olhos de falar para as pessoas. E eu fiquei anos lutando com isso, gente. Anos. Quem sabe mais minha história sabe. Esse ano, 2022, completaria 20 anos de formatura de arquitetura. E eu consegui realmente falar um não, chega, basta, não, isso não tem mais sentido há pouco tempo. Porque por muitos tempos eu fiz querendo ser igual às outras pessoas. Nem eu acolhi as minhas diferenças. Você percebe que essa questão de você acolher as diferenças dos outros tem muito mais a ver com como você se enxerga? Como você se tolera? Como você se ama? Essa é a grande chave. A grande chave para qualquer relacionamento, seja no seu trabalho hoje, seja com seu pai, com a sua mãe, seja com seu esposo, com seu namorado, com seu parceiro, sua parceira. A grande chave começa sempre olhando pra gente. Tem aquele exercício que eu falo em várias lives, quem não conhece ainda, de você se olhar no espelho, simplesmente só se olhar, olho no olho, com você no seu espelho. E dentro da sua mente, eu me amo porque eu sou demais. Eu sou grata por isso. Eu me perdoo de todos os erros que eu cometi, de todas as falhas que eu falhei. Eu tenho honra da minha história. Isso é um exercício que você pode fazer diariamente, com você pra você. E não é com você pra você e vai além. É com você pra você poder contribuir com outra pessoa. Quem tá aqui e vive com um relacionamento sabe que o quanto aquela pessoa que tá em casa, que você vai encontrar de noite, ou tá no trabalho agora, o quanto ela complementa algo que você não tem. E não significa que você é dependente dela. É difícil, mas troca o difícil por desafiador. Começa por aí, André. É um desafio, sim, a gente olhar para as nossas dores e se perdoar do que aconteceu, da nossa história, dos nossos erros. Mas aconteceu, não volta atrás. O que vai definir sua vida nesse exato momento é exatamente como você se olha hoje e escolhe daqui para frente, eu vou fazer diferente. Difícil e tentar são duas palavras que nos boicotam a nossa mente. O difícil, se você colocar na sua mão, você já vai ver que é muito pesado. Coloca o desafio, bota em uma das mãos para você ver. Qual que pesa mais? O desafio ou o difícil? Qual que tá pesando mais agora? O difícil deve estar mais pesado. E é mais pesado. O tentar, ele já te dá a opção que você não vai conseguir. No seu cérebro já vem isso. Obrigada, gente. Mas eu vejo aqui que essas curas, quando a gente começa a se trabalhar, a nossa vida se transforma. Lidar com a diferença da minha mãe e do meu pai, que ela estava aí, nem sei se está aí ainda, foram muitos anos, que a minha régua era muito alta. Eu queria mudá-los, eu queria que fosse do meu jeito. Durante muitos anos, eu queria que as pessoas se mudassem da forma como eu pensava. Porque para mim era a forma correta. Para mim. Para outra pessoa, não. Quando duas pessoas estão em conversa, geralmente uma quer ter razão sobre a outra. E é tão interessante quando a gente vira a nossa chave e percebe que o ponto de vista da outra pessoa, está sendo fundamental para você avançar em algo que você não está enxergando. Nada, nenhuma situação
da nossa vida vem por coincidência, por acaso. Por acaso você entrou na live hoje. Por acaso eu vim falar de diferenças. Por acaso eu vim falar de você amar a si primeiro, depois amar o próximo. Não foi por acaso. Eu acredito cada vez mais e cada dia é mais uma prova que tudo está no tempo exatamente certo. O tempo de a gente amadurecer, o tempo de a gente compreender, o tempo de a gente crescer. Tomar a nossa posição de adultos e não de criança, que ainda reclama do que acontece. Adulto que quer tomar as rédeas da sua vida, que quer construir uma vida melhor, entende que todo dia é uma nova oportunidade. E não importa a idade que você tenha. Eu vejo muitas pessoas negligenciando seus sonhos por achar que não dá mais tempo. Desmanchando casamentos, está assim. Elas foram fundamentais para o seu crescimento, pode ter certeza, né, Cristina? Eu vejo extremamente pessoas desmanchando seus relacionamentos por ego, por orgulho, por não aceitar que a outra pessoa seja diferente. A pessoa mudou. Sim, mudou, e você também mudou. Eu não sou a pessoa de 10 anos atrás, graças a Deus que eu não sou mais essa pessoa. Quem me conhece mais a fundo, percebe mais ainda. Quem me conhece desde a infância. Quem me conhece minha jornada inteira, quem conhece as minhas angústias. Gente, eu tô sem filtro. Sabe o que é estar sem filtro na internet? Pra mim representa uma cura da minha utopia. Tem um período do meu ciclo no mês, por causa dos hormônios, que eu percebo que ela piora, mas aí é físico. Mas eu ter controle hoje do meu emocional, e esse emocional não estar na minha pele... Vai lá, querida. Ela não está na minha pele mostrando que eu preciso corrigir algo, que eu preciso ver algo, foi algo fundamental na minha vida. Foi fundamental eu olhar para isso com amor e com carinho e dizer: tá tudo bem. O que eu escolho a partir de agora? Eu escolho acolher essas minhas diferenças, as minhas diferenças da forma de pensar, as minhas diferenças da forma de viver, os meus valores. Eu acolho isso porque eu quero sim construir uma vida com outra pessoa. E daí primeiro eu preciso me conhecer. E daí você acolhe o outro. Você entende o outro. E pra gente fechar agora esses minutinhos, é que o assunto tá tão bom, né, gente? Mas pra gente fechar esses minutos, as pessoas não se separam pelas diferenças. Elas não se separam porque não suportam as diferenças. Elas se separam simplesmente por não saber lidar com essas diferenças. Porque elas vão exatamente, quando sair de um relacionamento, encontrar alguém parecido com o antigo. Sacou? Faz sentido isso pra você? Elas simplesmente vão sair e vão achar e vão falar que tem o mesmo dedo, que escolheu alguma pessoa extremamente parecida com o que era. Ou ela vai fazer vista grossa, olhos fechados, cegos, pra não enxergar pra nada, e daí vai ser outro problema que ela vai arrumar. O convite de hoje é justamente você olhar pra você e falar: eu, Teca, o que eu quero da minha vida? Eu, André, o que eu quero da minha vida? Eu, Ana Cristina, eu, Mary, eu, todo mundo que tá aqui, a Dani, o que eu quero da minha vida hoje, dia 2 de junho de 2022? O que eu quero da minha vida no meu relacionamento daqui pra frente? E se você tá casado há muitos anos, não pense que tudo tá perdido. Eu consegui alinhar as minhas diferenças com ele, depois de muitos anos. Depois de 8 anos, eu fui ter a primeira conversa do que era importante pra mim e que eu não abria mão. Depois de ver quase meu casamento do buraco, eu fui mostrar pra ele, depois de me conhecer,
Depois de entender o que era importante para mim, eu consegui expressar para ele, sem briga, sem conflito, apenas colocando: isso para mim é muito importante. Se não tiver sentido para você, tudo bem, mas você pode respeitar o meu? Porque eu me sinto muito mal cada vez que isso acontece. Eu me sinto muito mal de sempre acontecer tal coisa. É assim que você convive com outra pessoa diferente de você. Quando você sabe quem você é, quais são seus limites, quais são os seus pontos, e você interpreta isso como algo bom pra você que você precisa melhorar. E daí a outra pessoa vem e te traz todas essas experiências pra você realmente mudar o ponto de vista, realmente ir com ela para outro caminho. E daí basta você dizer: sim, eu quero esse desafio, eu vou fazer acontecer, eu não vou tentar mais nada, porque tentar não faz mais parte da minha vida. E nem é difícil, é só um desafio. É um desafio que essa pessoa está me dando, que Deus está me mandando, para com certeza eu evoluir. Essa era a mensagem de hoje, de acolher, aceitar as diferenças, de entender o quanto nós somos capazes, sim, de resgatar algo que parece que não tem mais solução. Mas a gente precisa parar, respirar e primeiro olhar para dentro da gente. Daí você consegue entender, estar mais inteira para conversar com outra pessoa. Fez sentido para você? Gostou de hoje? Tem um recadinho antes da gente finalizar. Quem gostou, faz um print sobre as diferenças, ó. Até bota assim, diferenças. Marca eu aí. Isso é muito importante, gente. Vocês não têm ideia. Quem não vive com a internet aqui como ferramenta, não tem ideia de o que é o Instagram. O Instagram é uma máquina assim que deixa às vezes a gente meio estressado. Mas eu também já nem me importo com isso. Mas se você puder, compartilha aí e marca. Mas qual que é o recadinho pra vocês? Eu vou postar daqui a pouco, essa live vai ficar salva. E quem quiser ver o meu bebê, ele aparece bem no início dela. Porque eu não edito as lives, eu simplesmente publico do jeito que eu tô falando pra vocês. É extremamente ipsis literis, como acontece aqui, eu passo pra vocês. Mas quais são os dois recados? Amanhã é um dia especial, porque eu vou começar falando o dia sobre orgulho, sobre ego, minha rinite. Orgulho, ego, eu vou falar um pouco sobre isso nos relacionamentos, nos nossos comportamentos, as diferenças de personalidade, como que a gente lida com isso. Você pode ser uma pessoa controladora, outra pessoa pode ser uma influenciadora, outra pessoa... Existem formas de você analisar as outras pessoas, analisando você. Não exponha. E isso vai ser bem interessante amanhã. Mas não era só esse recado. É que amanhã à noite eu venho falar sobre comunicação nos relacionamentos. E vou trazer um convidado especial. Eu vou marcar ele hoje. E amanhã de noite, às 27, às 20 horas e 7 minutos, eu vou trazer alguém meio especial para falar para você sobre comunicação. Hoje você aprendeu sobre as diferenças. Amanhã a gente vai fechar essa semana sobre comunicação. A gente já começou falando um pouco disso essa semana. Mas amanhã, não perde. Às 20 horas e 7 minutos, marca aí na sua agenda que a gente vai se encontrar de novo amanhã em 2 horários. É isso, gente. Essa foi os nossos minutos de conversa. Gratidão por ter participado, por esses 30 minutos que foi estendido hoje. E que você tenha um dia de muito amor. Comece com você, tá bom? Acredite sim, é possível. Até amanhã. Nos vemos amanhã às 7h27. Com bebê ou sem bebê. Um beijo, bom dia.